Hoje eu vou falar de suculentas para você que não tem o privilégio de ter sol em casa. Então eu selecionei aqui várias suculentas que eu tenho aqui no quintal, que eu cultivo à sombra e que vão ficar muito lindas aí com você que não tem um sol para cultivar suculentas, as outras suculentas. Para você que não me conhece, que está chegando agora, o meu nome é Lídia e você está no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Então, gente, zamioculca, né? Não é dessa que eu vou falar, mas tô mostrando aqui a minha zamioculca. Folhagem em geral, todo mundo pode cultivar, né? Quem tem sombra aí. O cigônio, eu acho muito linda essa planta. Então, eu tô mostrando aqui para vocês verem aí que eu cultivo essas suculentas das quais eu vou falar. Eu tenho algumas aqui, ó, que eu cultivo junto com as folhagens no mesmo espaço e elas estão lindas. Então, aqui é um espaço que eu tenho na área de tanque, não pega sol direto, só claridade. Nada de colocar a planta aí dentro do banheiro, nenhuma suculenta, nenhuma planta vai ficar bem dentro do banheiro ou local escuro. Então, quando a gente fala sombra, não precisa ter sol, mas também não pode ter escuridão. E eu vou começar daqui pela primeira, que é o senécio verde. Gente, essa planta, ela fica. Eu tô experimentando ela agora na sombra. Eu tenho cultivado ela ao sol, mas eu estou achando ela muito bonita assim, cultivada à sombra. Ela fica com as folhinhas bem fininhas e eu achei um charme ela assim, ó, ela fica cheia, não fica estiolada, fica fina as folhas, mas eu achei um charme à parte. Então é uma planta que você pode apostar nela aí para cultivar se você mora num apartamento onde não bate sol, mas que bate uma claridade boa. Tem que ser um local claro, né? Toda planta precisa aí de bastante luz para dar certo, porque senão na escuridão nada funciona. Então sombra, mas tem que ter claridade. Claridade nunca pode faltar. A segunda suculenta aqui é uma aloe. Aloe não, ela é uma Haworthia fasciata. Gente, é outra planta também muito bonita que ela quando ela está cultivada ao sol, ela fica amarelada e quando ela é cultivada à sombra, assim, ela fica com esse branco mais definido e esse verde também mais forte, então destaca bastante e ela fica aí com as folhas bem fininhas. É a popular rabo de lagartixa. E ela fica com as folhas bem fininhas assim, mas muito bonita, não perde a qualidade por estar sendo cultivada na sombra. Então, é uma planta de bem fácil cultivo, eu estou achando ela bem fácil cultivo depois que eu comecei a cultivar ela à sombra, porque antes eu comecei a cultivar ela ao sol e eu não tinha muita informação sobre ela. E hoje, depois que eu coloquei ela nesse local aqui, ela está indo muito bem, saindo muitas mudas, está aí muito bonita. E agora vamos para a terceira. A terceira é uma Haworthia Black Jean. Essa planta, ela fica muito mais bonita cultivada à sombra, mas pode cultivar ela ao sol também, porém, no sol ela fica muito escura. Eu prefiro só na claridade, porque ela fica mais verdinha e com a folha fininha. Aqui vocês podem ver aqui o meu cantinho, onde eu estou cultivando essas. É um local que não bate sol direto. Olha, as folhagens, as suculentas ficam aí. A quarta, gente, é esta peperômia. Pode chamar também de peperômia feijão. Muita gente pensa que ela é um senécio, mas é uma peperômia. E essa, ela é cultivada aqui no carvão puro. Não tem terra nesse. Ela tá dentro de um copinho de vidro com água e carvão. E tem muito tempo que eu cultivo essa planta na minha cozinha. Então ela fica num local que não bate nada mesmo de sol, só claridade, porque ela fica na janela, mas nenhuma fresta de sol ela pega. E mesmo assim ela tá indo muito bem. Ela fica um pouquinho estiolada, né, pelas condições aqui, mas mesmo assim, olha, pode perceber aí que é uma planta que tá bem bonita. Então vocês podem cultivar ela aí tranquilo dentro de casa, na varanda, na sacada, na área de serviço do seu AP. Então, aquele local que tem uma claridade aí, você pode cultivar ela que vai ficar muito bem. Apresentando agora a quinta suculenta aí, que pode ser cultivada à sombra, que é esta é a Haworthia cymbiformis, tá escrito aí. E ela tem florzinhas também, a flor dela não é o que destaca nela. Faz colônia e gosta de bastante água também, gente, para ficar gordinha.
Dessa forma aqui, ó, ela precisa de bastante água no sentido assim de não deixar muito tempo seco, não é que encharcar ela. Então, secou o substrato, pode regar que ela fica gordinha. A sexta, essa Haworthia retusa, gente, que bonita, ela também é considerada como diamante, rosa de diamante. Olha que esse lapidado dela é maravilhoso e ela tá suja e mesmo assim, ó, vocês podem ver aí que tem uma transparência. É muito charmosa essa planta. Também é, é cultivada à sombra e também com um pouco de mais água, regada mais com frequência, não encharcando, gente. Porque as pessoas, quando a gente fala rega com frequência, acham que vai encharcar. Não é. A sétima, essa Hortia limifolia espiralis. Ela é muito bonita também. E o que mais chama atenção é o design aí das folhas. Oitava, a aloe aristata, uma plantinha também muito bonitinha, fácil cultivo e gosta muito de sombra. Então essa aí se pegar sol não fica bonita. Ruernia rubra. Gente, essa suculenta ela é muito linda. E o detalhe mais interessante é que ela não pega praga. Eu nunca vi praga nessa suculenta. Pode até que outras pessoas de outras regiões tenham problema com ela, mas eu aqui eu nunca tive problema com ela. É uma suculenta que fica fora Eu não fico vendo ela assim sempre para verificar essa questão de praga e mesmo assim não tem problema. Ao contrário das outras suculentas que se eu ficar um dia, 2 dias sem olhar, geralmente vai acontecer alguma coisa, né? O pulgão ou alguma cochonilha, mas esta não. Esta, ela fica bem afastada, então de vez em quando eu vou lá ver como é que ela tá, precisando de rega. E é muito fácil de cuidar e muito bonita, porque apesar de ser cultivada na sombra, ela fica coloridinha. Se pegar um pouquinho de sol, ela fica negra mesmo, bem preta mesmo. Mas assim na sombra ela fica com esse marrom, nunca fica verde, é a cor natural dela, essa cor mesmo. E ela fica fininha, quanto mais sombra, mais fininha ela fica pendente e fica muito linda mesmo. Então, as florzinhas delas bastante duráveis. Destaca também, apesar de ser minúscula as florzinhas, quando está cheia, ela destaca bastante. E as florzinhas dela são bem exóticas, bem bonitinhas. Então, eu super indico essa plantinha aí para você. A décima, essa o pessoal chama ela de rabo de tatu. É uma planta, eu acho ela um pouco assim difícil o cultivo, porque faz muito tempo que eu tenho ela e ela eu acho muito difícil para desenvolver. Mas eu vou tentar dar umas condições melhores para ela para ver se ela desenvolve a partir de agora. Porém, é uma planta que pode ser cultivada à sombra, fica pendente e fica muito bonita também. E agora, passando aqui para 11ª, a Crassula orbicularis. Gente, essa planta cultivada ao sol, ela fica com a coloração mais escura, mas eu acho mais bonita ela cultivada à sombra. Então, é uma planta que você pode cultivar aí se você não tem sol. Você pode cultivar ela em qualquer local da sua casa aí, desde que tenha claridade, que ela vai muito bem. Ela dá muito esses bracinhos, parece até com Orostax, mas é uma crassula. É uma planta que eu gostei muito, também não dá muito trabalho, só precisa de ser bem regada sempre. E ela muda de cor quando ela está precisando de água, ela fica bem opaca, então só de olhar para ela já sabe que ela está precisando de água. Olha só, uma rosetinha já vai virando esse monte. A 12ª, essa díquia. Gente, talvez essa não seja considerada uma suculenta, mas é uma planta de sombra muito, muito bonita, muito brilhante aí. Ela gosta bastante de água também, mesmo estando na sombra. Porém, ela precisa ter bastante cuidado com esses espinhos dela, ela é muito dura. Essa suculenta aqui é uma gastéria. Ela é muito, muito fácil para cultivar da sombra. Ela parece, quando ela tá novinha, ela parece uma língua. Ela sai uma debaixo da outra. E depois que ela fica mais adulta, ela fica dessa forma. A minha está desidratada, gente, por isso que está assim. A minha preferida, Orbea variegata. Gente, ela dá uma flor maravilhosa e depois que eu comecei a cultivar ela na sombra, ela é cultivada aqui, eu coloquei aqui para filmar para vocês, mas ela é cultivada dentro da garagem, no telhado. E ela floriu bastante esse ano, o ano passado, esse ano mesmo, esse ano ela floriu.
E agora ela tá só crescendo e eu estou esperando a época da floração, porque as flores dela é muito bonita. Eu vou deixar aqui para vocês como que é a flor, mas ela é variegata, parece uma pele de onça, a cor da flor dela. Eu acho ela tanto quanto tão linda a flor quanto a vegetação dela também, que eu acho que faz uma ornamentação muito legal aí. Então é uma planta também que eu indico para você aí que queira cultivar suculenta, não pode deixar de cultivar essa aqui, porque ela gosta, ela fica muito bem em sombra, ela fica bem também no sol, mas eu prefiro ela assim na sombra, verdinha, bem saudável, porque assim ela destaca mais quando ela tá florida, aquelas flores amarelas, fica bem mais destacante assim na com esse verde, porque quando ela fica meio avermelhada, eu acho que fica muito bem não. Esta é uma Espironema. É uma calícia, parece bastante também com a calícia fragas, mas ao contrário da calícia fragas, essa aqui não, a flor dela não tem cheiro. A flor dela também é super durável e ela também é uma suculenta que gosta muito de sombra. Essa aqui é cultivada dentro da garagem também. A floração dela é uma flor rosa, vou deixar aqui para vocês verem como que é. E é bem bonita mesmo. E ela não dá tanta ramagem também como. Ela não dá ramagem como a Calicia fragas. Essa aí ela vai saindo torceira dessa forma que você está vendo. Então já saiu uma torceira e ela vai se enchendo e depois dá a flor tudo junto. A gente fica a coisa mais linda do mundo. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí para vocês verem. A categoria Ripsalis aí, qualquer uma delas também são ótimos para sombra. São plantas, né, de preferência mesmo para sombra. Pode ser cultivada também à meia sombra, se adaptar ao sol também dá certo, mas o melhor jeito de cultivar ela é na sombra. Essa minha também está cultivada aí debaixo de um telhado. Então ela fica muito bonita e verdinha. Essa está cultivada aqui embaixo de uma árvore, é uma outra espécie também, mas é um Ripsalis. A outra planta aqui é a considerada aí, né, o nome popular, o dólar. É uma planta também que fica muito bem na sombra, fica super brilhante. O, a barba de Moisés, eu não sei o nome científico dela não, mas todo mundo conhece como barba de Moisés. Fica muito mais bonita cultivada à sombra. Essa está debaixo de uma árvore. O colar de pérola também, só consegui cultivar essa planta quando eu descobri que ele tinha que ser cultivado à sombra. Então hoje eu cultivo ele embaixo de uma árvore. Ele já morreu por causa da época de chuva, mas agora está aqui brotando novamente. E eu não planto muitos, né? Porque eu não sou muito de plantar planta pendente, mas eu conservo esse aqui. Sempre que ele morre, eu sempre salvo um galinho e depois ele continua brotando. O Eônio cedifólio é também uma suculenta que pode ser cultivada ao sol, se adaptar, mas fica muito bem à sombra, fica verdinho assim. Então eu indico aí para você que não tem sol, pode cultivar ela que vai dar muito bem, porque tem suculenta que não tem como cultivar à sombra porque morre, né? Então essas que eu mostrei aqui para vocês todas, vocês podem cultivar à sombra que além de sobreviver muito, vai ficar muito bem, ainda fica bonito. Então pode apostar nessas plantas. Se você não tem sol, são as opções, né? Existe mais, mas todas essas são opções. Essa crassula pelúcida, é, ela não gostei dela cultivada ao sol, então eu prefiro ela cultivada à sombra, porque assim ela dá menos flor. E as flores eu acho que atrapalha um pouquinho ela. Então eu gosto dela assim verdinha, bem brilhante, cultivado à sombra. Mas pode também ser cultivada ao sol, porém ela fica com a cor escura. E eu acho esse verde dela assim mais bonito. A última, gente. Então são 22 suculentas. Tá aqui a Aloe Juvena. A Aloe Juvena não pode ser cultivada ao sol porque ela vai ficar muito escura e ela vai ficar muito desidratada. Então ela prefere um local com sombra. Aqui tá pegando uns raios de sol, mas ela está dentro de um vaso com um cacto, com a brasileiríssima. E ela pega só esse pouquinho de sol assim, muito básico, mas ela pode ser cultivada na sombra total. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.